Vamos começar hoje já com uma provocação, né? Vem de uma das nossas fontes, um artigo do Jorge Guerra Pires, que já no título manda real. A China não persegue cristãos. O governo não quer dividir o poder e pronto. É uma afirmação forte que bate de frente com o que a gente costuma ouvir sobre perseguição religiosa lá. A pergunta que ele meio que joga no ar é: será que o foco do governo chinês é mesmo a fé das pessoas? Ou será que o problema é qualquer grupo organizado que eles não conseguem controlar totalmente? Exato, é isso que a gente vai tentar destrinchar aqui. Pegamos esse artigo do Pires, que tem uma trajetória interessante, veio da bioinformática e hoje analisa a política, a religião, e juntamos com notícias mais recentes, tipo prisões de pastores, matérias que detalham como funciona esse controle do Estado e até umas comparações com outros lugares. A ideia é, cavar um pouco mais fundo, né? Tentar entender o que está por trás das manchetes sobre religião e poder na China. Isso. O objetivo é justamente esse: olhar com calma os argumentos, os fatos que as fontes trazem, o contexto todo, para tentar ter uma visão um pouco mais, digamos, nítida do que realmente está em jogo nessa relação complicada entre o Estado chinês e os grupos religiosos por lá. Perfeito. Então vamos direto ao ponto principal do Pires, que parece ser o eixo inicial da nossa conversa. Ele bate na tecla de que a questão é política, não tem a ver com religião em si. A frase dele é bem direta: a China não persegue cristãos por fé, mas qualquer organização religiosa que funcione fora do controle do Estado. Tá, mas como funciona esse controle na prática, segundo as fontes que a gente tem? Olha, as fontes, e aí entra o Pires, mas também reportagens da Exame, da revista Fórum, um vídeo bem detalhado do Estadão, elas descrevem um sistema bem amarrado, sabe? O Estado chinês até permite a prática religiosa, isso é um fato. Só que tem uma condição bem clara: só pode funcionar dentro das estruturas que eles aprovam e controlam. Para os protestantes, por exemplo, tem o Movimento Patriótico das Três Autonomias. Para os católicos, a Associação Patriótica Católica Chinesa. E esse controle, ele aparece de várias formas. Como assim? Primeiro, para funcionar legalmente, tem que ter registro oficial. Ponto. Sem isso, já está na ilegalidade. E por que essa exigência toda? O Estadão detalha bem. É para poder monitorar tudo, desde quem são os líderes que muitas vezes precisam do aval do Estado ou são até indicados por ele. Sério? Até indicação de líder? Sim, em alguns casos, como bispos católicos, a nomeação passa pelo governo. E o monitoramento vai para as atividades da igreja, para o dinheiro, eles exigem relatório de dízimo, doações e até para o que é dito nos sermões. Tudo tem que estar, digamos, alinhado com o Partido Comunista Chinês, o PCC. Entendi. A lógica, então, seria evitar que surja qualquer centro de poder ou de influência social que funcione por conta própria, né? Que possa, sei lá, um dia questionar a autoridade única do partido. Exatamente. E aquelas 3 autonomias que a Exame e a Fórum mencionam: autogoverno, autossustentação, autopropagação. Isso entra nessa estratégia? Para, cortar a influência de fora e garantir que a lealdade seja ao Estado chinês? Precisamente. É para manter tudo doméstico, sob controle. A formação dos pastores, por exemplo, tem que ser em seminários aprovados pelo governo, para garantir que o que ensinam lá está compatível, né, com os interesses do Estado. O controle financeiro também serve para isso, para evitar que dependam de grana vinda de fora. E as fontes falam também que eles exigem listas de membros, com nome, endereço, tudo, o que, claro, facilita a vigilância. O Estadão até menciona câmeras de segurança instaladas em igrejas oficiais. E esse controle vai além da parte administrativa, parece que mexe até com a fé mesmo, né? As fontes falam que incentivam valores patrióticos nos cultos, tipo cantar hino nacional, e falam muito da tal política de sinização. O que é isso exatamente? A sinização. Esse é um ponto-chave. Aparece bastante na Fórum, no Estadão. É essa política clara de moldar as religiões, o cristianismo incluído, para que elas se encaixem melhor na cultura chinesa e na ideologia socialista, claro. Sempre na visão do partido. E como isso funciona na prática? Olha,
Pode ser desde coisa visível, tipo tirar cruzes das fachadas das igrejas, o Estadão relatou isso, ou ter que colocar foto de líder político dentro do templo. Até umas coisas mais profundas, tipo mexer nos textos sagrados. Há relatos sobre planos de revisar a Bíblia para alinhar com a doutrina oficial. Nossa! E soma isso com outras restrições, né? Menor de 18 anos não pode ter filiação religiosa formal, educação religiosa para crianças é proibida. Isso o Estadão e o Pleno News apontam também. Certo, então. Vamos amarrar essa parte. Se a gente seguir a linha do Pires, quando um grupo religioso resolve funcionar por fora desse esquema oficial, tipo as igrejas domésticas ou clandestinas, como a igreja Zion lá do pastor Jim Mingi, que a Exame e a Fórum citam, eles não estão sendo reprimidos pela teologia deles, mas porque estão desafiando o sistema de controle do Estado. A bronca seria a autonomia, não a crença em si. É exatamente essa tese que o Pires defende com força. Por essa visão, a repressão não seria seletiva contra cristãos. Ele argumenta que outros grupos religiosos, budistas, taoístas e, claro, os muçulmanos uigures, que é um caso ainda mais complexo envolvendo etnia e política. Sim, sim. Todos eles também sofrem restrições pesadas, repressão mesmo, se tentam operar fora das estruturas oficiais ou se o partido acha que eles podem virar um foco de oposição. O Pires é muito claro nisso. É uma questão de poder, controle social e soberania, e não de crença religiosa. O problema, para eles, seria a organização independente, não importa a fé. Entendo a lógica desse argumento do controle estatal que o Pires traz. Mas vamos colocar isso lado a lado com a percepção que é mais comum, né? Que as próprias fontes admitem que existe. A narrativa que domina a mídia fora da China, como o Pleno News, a Exame e até a Fórum comentam, é muito focada em perseguição religiosa. E a gente tem fatos concretos, né? Como a Exame noticiou a prisão de uns 30 líderes ligados àquela igreja Zion, em outubro de 2025, o fundador, o Jim Mingri, foi preso. As acusações falam em uso ilegal de redes de informações ou, como os apoiadores temem, por divulgar conteúdo religioso na internet sem autorização. Sim, as prisões são um fato. E isso tem repercussão fora. Políticos como o senador americano Marco Rubio, que o Pleno News e a Fórum citaram, vieram a público condenar as prisões, chamando de perseguição religiosa mesmo, pedindo para soltar os pastores. Como é que a gente junta essa realidade das prisões, essa condenação internacional, com o argumento de que a motivação principal seria política, controle, e não ódio à fé? Aí é que está o nó da questão, né? Porque, olha, é inegável. As prisões acontecem. O clima, para quem não está registrado, é de vigilância constante, muitas vezes hostil, como o Estadão descreve bem. A provocação de fontes, como o Pires e a revista Fórum, é justamente questionar se usar só o rótulo perseguição religiosa dá conta de explicar tudo isso. Ou se acaba simplificando demais, ou até distorcendo um pouco a coisa. E o que eles argumentam para dizer que simplifica? Bom, eles levantam alguns pontos. Primeiro, que essa narrativa focada só na perseguição religiosa muitas vezes passa por cima da lei chinesa. A Fórum e a Exame lembram que, para o Estado chinês, essas pessoas estavam de fato violando leis que existem lá, operando sem registro, usando a internet para divulgar religião sem permissão, ainda mais depois que as regras para isso online ficaram mais duras. E a revista Fórum também sugere que essa narrativa pode ser, digamos, turbinada por interesses de fora. Sim, a Fórum escora essa linha. A matéria levanta a possibilidade de que dar muito destaque para a perseguição religiosa pode acabar servindo a interesses geopolíticos. Eles citam, por exemplo, as conexões do pastor Jim Mingri com os Estados Unidos. A filha dele é cidadã americana, o genro teria ligação com um think tank crítico da China, e mencionam também ligações da igreja Zion com o movimento do sionismo cristão. E aí, segundo a análise da Fórum, Pequim não vê isso só como interferência estrangeira, mas como algo que pode ameaçar a estabilidade interna por causa das ideias políticas e até religiosas que esse movimento carrega. É importante dizer, né? A gente está relatando o que essa fonte específica apresentou. Entendido. Importante essa ressalva. Então vamos tentar organizar. De um lado, a gente tem a experiência real, sofrida desses grupos,
Prisões, igreja fechada, vigilância, uma realidade que, para quem está passando por isso, deve parecer muito com perseguição mesmo, como o Estadão mostra. Sem dúvida. E do outro lado, a gente tem essa análise vinda de fontes como Pires e Fórum, que diz, olha, a motivação principal do Estado talvez seja outra. É manter o controle político a qualquer custo, é a soberania, é não deixar nenhuma organização crescer fora do controle deles. E que a forma como isso é contado fora da China pode simplificar ou até ter outros interesses por trás. É essa tensão que as fontes colocam na mesa. O Pires, por exemplo, argumenta que focar só no cristianismo tire o foco do controle que o Estado exerce sobre qualquer tipo de organização social independente na China. Ele até sugere que a mídia internacional simplifica para ter uma história mais fácil de contar, ou que se encaixe em certas visões políticas. A realidade de quem sofre a repressão é dura, ponto final. Mas a análise da motivação do Estado, segundo essas fontes, aponta mais para poder e controle do que para uma briga específica com a teologia cristã. O Pires também traz uma dimensão cultural para a conversa no artigo dele. Ele fala da história longa da China, com taoísmo, confucionismo, tradições milenares. E aí chega o cristianismo, relativamente mais novo, e com essa ideia, que ele descreve, de ser a única verdade, de exclusividade. Ele até compara com a Índia, onde o hinduísmo antigo também poderia ver o cristianismo como algo de fora, desafiador. Essa parte cultural pesa na relação Estado-religião na China? Com certeza, adiciona uma camada importante aí na análise. Essa percepção de que uma religião é estrangeira e exclusivista, o Pires usa umas expressões tipo uma fé que não busca aprender com outras culturas, que se vê como portadora da verdade absoluta. Isso pode sim alimentar a preocupação do governo chinês com a influência de fora, com a coesão social, com a identidade nacional. E isso acaba dando mais força ainda para políticas como a sinicização e para as metas do movimento das 3 autonomias, que são justamente para tentar nacionalizar a religião, deixar ela com a cara da China, com os valores deles, claro que sempre sob o controle do partido. A ideia de uma verdade única, vinda de fora, pode bater de frente com a ideologia do partido, que quer ser a força central que une e guia o país. E é aqui que a análise fica especialmente interessante. Vamos mudar de cenário agora e ir para os Estados Unidos, mas mantendo o fio da meada. Religião, poder e essas alegações de perseguição. Algumas fontes que a gente viu, principalmente da Freedom from Religion Foundation, a FFF, e outras sobre perdões presidenciais, falam de acusações de um suposto viés anticristão por lá. O que essa comparação pode mostrar para a gente? Essa comparação joga uma luz interessante na coisa toda. Nos Estados Unidos, essa conversa de viés anticristão foi usada claramente, por exemplo, pela administração Trump para perdoar ativistas anti-aborto. A fonte sobre os perdões conta que o Trump justificou, dizendo que estava libertando cristãos e ativistas pró-vida que teriam sido perseguidos pelo regime Biden por orar e viver sua fé. Tá, mas qual era a situação real dessas prisões, segundo as fontes que a gente analisou? O que eles tinham feito de fato? Então, as fontes, tanto a da FFF quanto dos perdões, deixam claro que essas pessoas perdoadas, como aquele caso bem conhecido da Lauren Handy, que foi presa com fetos achados na casa dela, elas não foram presas por orar. Elas foram condenadas porque violaram leis federais seculares, especificamente uma lei chamada FACE Act, que protege o acesso a clínicas. Elas bloquearam fisicamente a entrada de clínicas que fazem aborto, usando o próprio corpo, móveis, correntes, impedindo as pessoas de entrar à força. E qual é a leitura da FFF sobre usar o argumento do viés anticristão nesse caso? A análise da FFF sobre esse caso e outros parecidos é que usar esse discurso de viés anticristão não é para proteger cristãos de uma perseguição que, segundo eles, não existe de fato, mas sim para tentar garantir o que eles chamam de privilégio cristão. Privilégio cristão? Como assim? Seria tipo um direito implícito de poder desrespeitar leis que valem para todo mundo, desde que a pessoa diga que a motivação é religiosa e especificamente cristã.
A FFR argumenta que o objetivo dessa conversa toda é permitir que certos cristãos possam se safar de violar a lei, contanto que o façam por causa de sua fé cristã. Basicamente, um tratamento especial. A FFRF também contesta outras alegações específicas de viés anticristão que apareceram para reforçar essa narrativa, né? Sim, eles pegam vários exemplos. Aquela história de que o governo Biden ignorou o vandalismo em igrejas. Eles rebatem explicando que vandalismo normalmente é crime estadual ou local, não federal, a não ser em casos muito específicos. A ideia de que regras contra a discriminação, tipo proteger estudante LGBTQ+ na universidade ou em adoção, seriam um viés anticristão. Para a FFRF, isso é tentar livrar grupos religiosos de seguir regras básicas de igualdade que valem para a sociedade toda. Até a coincidência da data do Dia da Visibilidade Trans, 31 de março, ter caído no domingo de Páscoa em 2024, isso foi usado como se fosse um ataque de propósito. A FFRF diz que isso é absurdo porque a data do Dia da Visibilidade é fixa há 15 anos. E a FFRF ainda argumenta que essa defesa toda não é para todos os cristãos, mas para um grupo político específico. Exatamente. O ponto deles é que o esforço é para privilegiar cristãos que são politicamente alinhados, especialmente os ligados ao movimento nacionalista cristão. Para sustentar isso, eles citam os ataques do próprio Trump a líderes religiosos que o criticavam e a criação daquele gabinete de fé na Casa Branca com gente como a Paula White, que serviria para direcionar dinheiro e influência para grupos religiosos aliados, principalmente a base evangélica, que era importante para o apoio político dele. Então, olhando para as fontes sobre a China e sobre os Estados Unidos, parece que começa a surgir um padrão aqui, né? Mesmo em lugares tão diferentes, um regime autoritário de um lado, uma democracia liberal do outro, essas acusações de perseguição religiosa ou de viés anticristão, pelo menos como essas fontes analisam, podem estar muitas vezes ligadas a brigas bem pé no chão, né? Sobre poder político, sobre seguir ou não leis que deveriam valer para todos, ou sobre tentativas de garantir um tratamento especial, um privilégio para um grupo religioso específico. É uma interpretação que ganha força quando a gente coloca essas análises lado a lado, assim. Seja na China, onde o Estado, na visão do Pires e da Fórum, quer controle total e vê qualquer organização religiosa autônoma como um desafio direto ao poder. Seja nos Estados Unidos, onde a FFRF argumenta que a conversa sobre viés é usada para buscar isenção da lei e privilégios para uma parte específica do cristianismo. A religião aparece muito misturada com questões de poder, de lei, de estratégia política. Bom, vamos tentar amarrar tudo que a gente conversou hoje. A gente explorou bastante aquele argumento do Jorge Guerra Pires e de outras fontes, né? A ideia de que as ações do governo chinês contra grupos cristãos sem registro talvez venham mais daquele desejo de controlar qualquer organização independente do que de uma raiva específica contra a fé cristã. Vimos como isso desafia aquela narrativa mais simples de perseguição religiosa. Isso. E a gente contextualizou isso com a descrição bem detalhada de como funciona esse controle do Estado registro obrigatório, monitoramento de dinheiro, de ideia, a tal sinicização, as restrições para menores, como o Estadão e outros mostraram. É fundamental, como Pires e a Fórum reforçam, tentar entender a lógica do Estado chinês sobre soberania, estabilidade, o papel central do partido, para sacar o cenário completo. Claro, isso não diminui em nada a dureza que é a realidade para quem está fora do sistema oficial. Para quem está sofrendo essa pressão, a experiência do controle estatal pode ser exatamente a mesma coisa que perseguição religiosa. Não tem como negar. A situação é complexa, tem muitas camadas, e a gente viu também como discursos parecidos, falando de viés ou perseguição, aparecem em lugares totalmente diferentes, como nos Estados Unidos. E que isso levanta, segundo a FFRF, perguntas sobre busca por privilégio, por tratamento especial em nome da fé. No fim das contas, o que essa conexão toda indica, acho que mostra como é importante a gente olhar além da manchete fácil, né? Questionar as narrativas que chegam pra gente, seja do governo, da mídia, de grupos de interesse, e tentar entender as motivações, as disputas de poder que estão rolando por baixo. Sem dúvida.
Essa mistura de religião, poder do Estado, identidade cultural, política internacional é um campo cheio de armadilhas, de complexidades, tanto na China como em qualquer outro lugar. Para entender essas nuances, não tem jeito, tem que olhar com cuidado para as fontes, para as diferentes visões que estão em jogo. E para fechar, fica aqui uma provocação para a gente continuar pensando. Vendo essa ênfase quase total no controle estatal e na cinicização na China, por um lado, e por outro, essa busca por um privilégio cristão que a FFRF aponta em alguns discursos nos Estados Unidos, fica a pergunta: onde fica a linha que separa a preocupação legítima de um país com a sua identidade, com a ordem social, da repressão pura e simples da liberdade religiosa? E será que o risco de borrar essa linha existe só em regimes autoritários declarados? Ou pode aparecer também de um jeito mais sutil, talvez até mais perigoso, dentro das democracias? Fica aí a reflexão.